A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia e essa disciplina é a hermenêutica básica. Estamos então a iniciar uma aula dupla, é a aula dupla 5. Esta é a primeira ava da aula dupla 5, que é a aula 9 e 10, e a primeira parte da aula 9. Como eu disse, nós estamos nesta disciplina do qual eu sou professor, a hermenêutica básica. Estamos a utilizar, através destas avas, o livro do professor Esdra Bento. E em cada aula dupla estamos a falar acerca de um capítulo do livro. Agora estamos na aula dupla 5 e estaríamos a iniciar o tema das escolas tendenciosas de interpretação, que são Alexandria e Antioquia. No entanto, dentro da proposta destas avas, eu, como professor, estou a orientar o trabalho em grupo, para que você faça o estudo, que leia esse capítulo e faça então o trabalho em grupo, tanto escrito como a apresentação de 15 minutos, que é para ser feita em vídeo, e todos devem participar. Agora então, nós trataremos, então não seguirá a mesma sequência, né? Porque estaremos com a aula dupla quinta, mas o capítulo 6, que é a hermenêutica contextual deste livro que vocês já têm. Nós falamos já sobre a hermenêutica bíblica e a hermenêutica material. E estamos a entrar agora na hermenêutica contextual, que é o capítulo 6, que é a página 139 até a 208, e nós pedimos que o aluno esteja a ler. Se não leu, por favor, leia. Seria até bom que você parasse essa ava antes de ver, inclusive, as outras avas, e lesse, e depois continuasse a ver. Mas vamos continuar, se você precisar, você para e depois recomeça. Vamos continuar falando então sobre a hermenêutica contextual, começando a falar sobre contexto, porque contextual tem a ver com contexto. A lei do contexto é uma das primeiras leis que regem a interpretação. Não há interpretação sem considerar o contexto. Existem vários contextos. Muitas interpretações errôneas têm sua origem na desconsideração desta norma que é tão óbvia. Não existe interpretação sem a consideração do contexto. É claro, a ideia alegórica sempre nos leva, muitas vezes, a desconsiderar o contexto, porque é a percepção de um símbolo. Mas lembre-se que o símbolo também está dentro de um contexto, mesmo que seja o contexto da Bíblia toda. O próprio conceito do termo não mostra a conveniência do seu estudo. Nos mostra, né, a conveniência do seu estudo. O étimo do termo contexto significa tecido com. No latim, cum. É preposição do oblativo que denota união, associação ou companhia. E textum significa tecido, por extensão com textura, trama. Então, porque inicialmente era também, inclusive, escrito em textums, ou seja, em tecidos, não tinha os papéis, né? Era escrito no tecido. Daí veio a ideia contextum. Aplicados a documentos escritos, expressa a conexão do pensamento que existe entre diferentes partes para fazer dela um todo coerente. Assim, contexto é o nexus recíproco dos vários elementos de uma oração, sejam próximos, contexto imediato, sejam distantes, contexto remoto. Quando fala oração aqui, é a oração da escrita, né? Então, a frase. Num texto, ou uma sequência de textos, o contexto é constituído pela sequência de parágrafos ou blocos que precedem e seguem imediatamente o texto e que podem, de uma forma ou de outra, fazer pesar sobre o texto certas coerceções, ou seja, um texto se refere a outra realidade.
Queremos chamar a atenção agora às regras que temos estudado, e especificamente a sexta regra que nós colocamos, porque nós criamos, né, a ideia das 6 regras, né, e a sexta regra seria a regra de conclusão, que seria todo texto fora do contexto vira pretexto. Mas vamos agora ao nosso fascículo de regras, que também faz parte da proposta dessas abas. É o livro-texto e o fascículo de regras, que você tem que estar a estudar. Mas o fascículo de regras é um livro, na verdade, do Dr. Lund. E nós vamos então agora considerar essa realidade. Agora, quem é o Dr. Lund, que fez o nosso fascículo de regras? Você está a ler o seu fascículo. Se não leu, você deve ler, mas vamos reproduzir aqui o que está no fascículo. Eu creio que você já sabe, porque já leu. Mas se não leu, eu vou falar e você leia, para poder verificar. Veja, sobre o Dr. Lund, que é o autor desse fascículo, que na verdade é um livro, ele é considerado como o mais fecundo e prestigioso mestre de estudos bíblicos em língua portuguesa. E o seu nome já muito é conhecido pela erudição e valor das suas produções. Quer dizer, ele não só faz isso, ele fez muitos. Além das línguas em que foi escrito a Bíblia, o Dr. Lund dominava 6 ou 7 idiomas europeus. Mais tarde, porém, havendo empreendido obra missionária, ou seja, ele também é um missionário, nas Filipinas, cultivou vários dos idiomas e dialetos daquele arquipélago. Traduziu a Bíblia inteira para o panaiano e o Novo Testamento para os dialetos Cebu e Samar. Então nós estamos vendo que é uma pessoa que tem condições, né, de construir uma proposta acadêmica para a hermenêutica. A abordagem dele é muito prática, um pouco diferente do professor Esdra Bento. Por isso eu escolhi como acréscimo ou como apoio. Mas os dois materiais para essas avas é complementar. Na verdade, é base. É claro que se houver algum professor da Logos que decidir utilizar essa ava e ele seguir outro caminho, você vai seguir o caminho que o professor está a orientar, né? Agora, se não leu, leia o fascículo. E se puder, siga o modelo de estudo dele. Ele, no final de cada capítulo, estou falando do fascículo, traz um questionário. Tente responder. Não é obrigatório, mas é bom para os seus estudos. Agora, conforme o Dr. Lund, as regras são diferentes da proposta que nós apresentamos como a principal nossa, porque nós quisemos fazer uma unificação das duas propostas, do Lund e do Esdra. Por isso que nós temos uma lista com as regras que nós temos falado em todas as avas. Mas veja o caso do Dr. Lund. Ele apresenta 5 regras, mas ele cria a primeira regra como a regra fundamental, que ele não chama de regra. Então, na verdade, se você ver no fascículo, são 5 regras. A regra fundamental é: a Escritura explica a Escritura, ou a Bíblia é o seu próprio intérprete, ou a Bíblia explica a Bíblia. Agora, as outras 5 regras, você pode ler aí, né? E você já deve saber, né? Então, a primeira é preciso o quanto seja possível tomar as palavras no seu sentido usual e comum. A segunda é de todo necessário tomar as palavras no sentido em que indica o conjunto da frase. A terceira regra é necessário tomar as palavras no sentido indicado no contexto, a saber, os versículos que precedem e seguem o texto que se estuda. A quarta regra é preciso tomar em consideração o objetivo e desígnio do livro ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. E a quinta regra é necessário consultar as passagens paralelas. Aqui ele divide, inclusive, em partes. A quinta regra para ele tem várias partes, né? Então, para ver isso, você tem que olhar o fascículo. Mas vamos relembrar as 6 regras que nós adotamos nessa disciplina, hermenêutica básica, que é uma proposta de unificar os 2 trabalhos, o do professor Esdra e do Dr. Lund.
né? Então, as regras que nós adotamos e você tem visto estão aí, né? Eu não vou recitá-las porque você já as conhece, já deve até saber de cor, né? E temos colocado em todas as abas, né? Então estão aí as 6. Agora, qual é a diferença das duas propostas? Eu vou apresentar aqui um material que está aí diante de você, mas eu não vou ler ele. No entanto, se você ver aí, você vai ver que a primeira é igual nas duas. Aí a primeira regra para o Bento está dentro da segunda regra que nós colocamos. A segunda regra do Lund é a segunda regra do Bento. A terceira regra do Lund é a terceira regra do Bento. A quarta regra do Lund é a quarta regra do Bento. Vocês veem que está batendo uma com a outra. A quinta regra do Lund é a quinta regra do Bento. Agora, a sexta regra, né, do Bento, que seria, na verdade, a regra de conclusão, ele nem coloca como regra, não entra para o Lund, porque parece que para ele já está dentro das propostas dele. Então veja, a regra fundamental é igual nas duas. Os dois consideram a regra fundamental, não a primeira. A segunda está dentro. A terceira está dentro também, conforme nós falamos. A terceira regra, no caso nosso, é a terceira, também a do Bento, é igual à quarta e à quinta, né? Então, está praticamente um igual ao outro. O que difere, na verdade, o que difere entre eles é a questão só da sexta regra, né? Que seria como se fosse um sétimo ponto, né? Que é a regra de conclusão, ou seja, todo texto fora do contexto vira pretexto. Então parece, numa análise, na verdade, minha, não é nada específico, você pode ter até uma compreensão diferente da minha, eu sei, mas pelo que eu estou a entender, para o Lund, essa regra de conclusão que o Bento apresenta, ela já está implícita dentro das outras 5, porque todas elas consideram contexto. Na verdade, o contexto é uma base para as regras hermenêuticas. Então, quando nós falamos de hermenêutica contextual, nós estamos a falar sobre a hermenêutica básica, a origem, a base da interpretação. Não se pode fazer interpretação sem se considerar o contexto. Mas que contexto? O contexto gramático, o contexto histórico, o contexto cultural. Então, tudo isso é contexto. Agora, nós vamos continuar a ver sobre o contexto na hermenêutica contextual que o professor Esdra apresenta. No entanto, é importante que você esteja a ler o que o Dr. Lund apresenta. Para ele, como eu disse, eu creio que dentro das outras regras está a sexta regra que o professor Bento apresenta, todo texto fora do contexto vira pretexto, mas, é claro, aqui entraria uma outra grande discussão que nós podemos até discutir, né, mas que eu deixo para vocês principalmente, que é a questão da alegoria. Quando o intérprete entra no ambiente alegórico, ele pode desconsiderar o contexto. Mas será que isso é correto? Pense bem nisso. Será que mesmo o símbolo alegórico não está de acordo com o contexto? Então, considere isso. Deixo isso para você pensar, você que é aluno da Logos, pode ser do modelo modular, do modelo intensivo, quem sabe até de algum modelo presencial ou até de pós-graduação que utilize esse material, mas deixe isso para o seu pensamento. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Hermenêutica Básica. Você está no curso superior de Teologia, que é o Bacharel em Teologia, na Logos Ensino Superior de Teologia. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.